Na ocasião em que nós mudamos a jurisprudência, com o meu apoio e minha participação intensa, eu sustentei a tese, que me parece doutrinariamente correta, de que ocorreu uma mutação constitucional, que é a tese que eu penso, em boa teoria constitucional, justifica uma mudança de interpretação constitucional do Supremo Tribunal Federal. As normas constitucionais, elas têm, em última análise, o sentido e o alcance que lhes dá o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal muda a sua interpretação, ele, em última análise, está mudando o sentido e alcance daquela norma constitucional. Essa é a figura que, em doutrina, se denomina mutação constitucional. Quando é que se tem uma mutação constitucional? Quando, houve uma mudança relevante na realidade social. 2, houve uma mudança na compreensão do direito. 3, pelos impactos negativos que uma determinada interpretação tenha produzido no mundo real. E é muito fácil identificar pelo menos 3 impactos devastadoramente negativos que a interpretação do Supremo Tribunal Federal, a partir de 2009, com diversos votos vencidos, inclusive da ministra-presidente, produziu sobre a realidade fática. A começar, deu-se um poderoso incentivo à interposição infindável de recursos procrastinatórios. Condenou-se a advocacia criminal ao papel, que se o sistema permite ela desempenha, de interpor recurso incabível atrás de recurso incabível para impedir a conclusão do processo e gerar artificialmente prescrições. Essa foi a primeira e devastadora consequência que faz um mal à advocacia. É um erro achar que o direito penal deva ter esse papel de fazer processo durar 5, 10, 15, 20, 30 anos. Não é em nenhum lugar do mundo é assim. E não deveria ser o papel da advocacia. O segundo impacto extremamente negativo foi sobre a seletividade do sistema punitivo brasileiro, do sistema penal brasileiro, que tornou muitíssimo mais fácil prender um menino com 100 gramas de maconha do que prender um agente público ou um agente privado que desviou 10, 20, 50 milhões. Esta é a realidade do sistema penal brasileiro. Ele é feito para prender menino pobre e não consegue prender essas pessoas que desviam por corrupção e outros delitos milhões de dinheiros, que matam as pessoas. O desvio mata as pessoas. Gente que morre na fila da saúde, gente que não recebe educação, gente que morre na estrada que não sofreu a reforma, gente que anda enlatada em transportes públicos de má qualidade, tudo dinheiro desviado pela corrupção, e não se consegue pegar essas pessoas, e não vai se conseguir, se nós mudarmos isso hoje. E, em terceiro lugar, a consequência negativa da decisão de 2009 é o descrédito do sistema de justiça penal junto à sociedade, pela demora quase perene nas punições e pelas frequentes prescrições, gerando, não é uma sensação de impunidade, é impunidade mesmo. Essa história que tem 750 mil presos, nós prendemos muito e prendemos mal, é um lugar comum, mas é absolutamente verdadeiro. 30% da população carcerária são presos não violentos por delitos associados a drogas, outros tantos presos por furto. Mais de 50% da população carcerária não está presa pelos 2 crimes que afligem a sociedade brasileira, pelas 2 mazelas que afligem a sociedade brasileira: violência e corrupção. Por violência tem um tanto preso por roubo, um número bem menor preso por homicídio e uma quantidade presa por estupro. Por corrupção, não tem nem estatística, dá menos de 1%, dá 0, alguma coisa por cento. Portanto, nós não prendemos os verdadeiros bandidos no Brasil. Portanto, 3 consequências devastadoras da decisão de 2009. Incentivo
à recorribilidade procrastinatória, aumento da seletividade do sistema e descrédito junto à população, que, eu repito, não é sensação de impunidade, é impunidade de verdade que a gente vê a olhos vistos trafegando na rua. E por essa razão, por esse conjunto de razões, é que este Tribunal Pleno mudou esse entendimento de efeitos devastadoramente negativos sobre a sociedade brasileira. Pois bem, de 2016 para cá, não aconteceu nenhuma mudança relevante na realidade fática, nem na compreensão do direito, e como o ministro Alexandre de Moraes acaba de afirmar, e havia sido objeto de um artigo doutrinário do professor Ivar Hartmann, da Fundação Getúlio Vargas, a decisão não produziu impacto mínimo sobre o sistema carcerário. Não houve aumento do índice de encarceramento por causa da nossa decisão? Absolutamente nenhum. E, portanto, por que razão nós mudaríamos isso agora? Se não houve mudança na realidade fática, se não houve mudança na compreensão do direito, se não houve impacto negativo sobre a vida real, mudar para quê? Pior, mudar para quem? Os exemplos das disfunções do sistema, eles são tantos, que eu gostaria de lembrar alguns deles, sem citar o nome das partes. Houve o caso célebre do jornalista, que matou a namorada com um tiro pelas costas por motivo fútil. Foi julgado e condenado pelo tribunal do júri e continuava livre 10 anos depois do julgamento. O pai da moça, o pai da vítima, devastado pela dor, deu a seguinte entrevista: um dia eu liguei para a casa dele, do assassino, e disse: você vai morrer igual a um frango. Eu vou cortar o seu pescoço. E prossegue o pai da moça, da vítima. Eu sonhava em fazer justiça por mim mesmo. Era só pagar R$5.000 a um pistoleiro. Quem tirou essa ideia da minha cabeça foram os advogados. Fecho aspas. Um sistema penal que não funciona com o mínimo de efetividade desperta os instintos de se realizar justiça com as próprias mãos. Nós regrediremos ao tempo da vingança privada. Outro caso, o do senador, ex-senador da República, condenado pelo desvio de 169 milhões. 169 milhões. Basta pensar o que dá para fazer de bom na vida com essa quantidade de dinheiro. Depois os fatos ocorridos em 92, depois da interposição de 34 recursos, a decisão finalmente foi cumprida em 2016, quando ele veio a ser preso. E durante todo este período, já condenado, circulou livremente em carros de luxos, em restaurantes e dando gorjetas fartas. Um sistema judicial que não funciona faz as pessoas acreditarem que o crime compensa. O caso do jogador de futebol. Em dezembro de 1995, um conhecido jogador de futebol, saindo da balada, embriagado, dirigindo o seu carro importado, provocou um acidente e a morte de 3 pessoas. Foi condenado em outubro de 99 a uma pena de 4 anos e meio de prisão. Homicídio culposo, pena relativamente modesta pela morte de 3 pessoas. Seus advogados entraram com nada menos do que 21 recursos apenas no Superior Tribunal de Justiça e outros tantos no Supremo. Em 2011, o ministro Joaquim Barbosa declarou a prescrição da pena. O caso até voltou para mim, eu não concordei e a questão aguarda pauta para plenário. Mas as famílias das 3 vítimas podem assistir, sem grande dificuldade, pela televisão, o jogador fazendo os comentários nos jogos de futebol. Portanto,
portanto, além da perda, tem que conviver com o sofrimento da mais absoluta impunidade. Há casos bizarros, como o do suplente de deputado federal que matou a titular do cargo para ocupar a sua vaga. Veja, contratou pistoleiros que mataram a deputada, seu marido e 2 outras vítimas, num episódio conhecido como Chacina da Gruta. O crime aconteceu em 98. O réu aguardou em liberdade pelo julgamento, que só ocorreu em 2012, 13 anos depois dos fatos. Ele foi condenado a 103 anos e 4 meses de reclusão. E aí se deu a prisão preventiva finalmente. Ele recorreu da decisão e o recurso especial se encontra pendente de julgamento até hoje no Superior Tribunal de Justiça. De modo que, se tivesse que esperar o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, um homicídio, coisa de facínora, ocorrido em 1998, em 2018 ainda estaria aguardando o julgamento do Superior Tribunal de Justiça. E aqui 2 conclusões que eu acho imprescindíveis se tirar desse caso. Uma nós já resolvemos na primeira turma, que é o entendimento de que condenação pelo tribunal do júri tem execução imediata. Porque o júri é soberano e o ministro Toffoli manifestou esse entendimento, eu decidi assim na primeira turma, o ministro Alexandre também já decidiu assim, e acho que esse é um entendimento que vem se consolidando por evidente. O sujeito não pode matar alguém, ser condenado pelo júri e continuar morando na mesma casa, na mesma comunidade da vítima. É uma vergonha, uma afronta ao senso mínimo de justiça de qualquer pessoa. A justiça, eu penso, está para a alma como a alimentação está para o corpo. A gente tem que ser capaz de saciar essa demanda. Não é com um espírito punitivo, sou contra vingadores mascarados, sou contra punitivismos em geral, é preciso cumprir o devido processo legal e respeitar o direito de defesa. Mas isso é muito importante se estabelecer no Brasil, porque as palavras perderam o sentido. Devido processo legal não é o que não acaba nunca. E garantismo não significa que ninguém nunca é punido por coisa nenhuma, não importa o que tenha feito. E, portanto, é preciso restabelecer o sentido de devido processo legal e o sentido do que seja garantismo. Depois veio o caso da missionária Dorothy Stang, missionária norte-americana morta aos 73 anos por pistoleiros a mando de um fazendeiro da região. Em 2005, o júri se realizou em 2013, com muitas idas e vindas, e aí se deu a condenação em primeiro grau. Porque se não tivesse sido preso preventivamente, estaria solto até hoje. E, portanto, um sistema de justiça criminal que não funciona desmoraliza o Brasil perante a comunidade internacional também. Eu estou enfrentando as mazelas do próprio judiciário. Uma delas nós decidimos na primeira turma, 3 semanas atrás, o caso do propinoduto do Rio de Janeiro. Um grupo de fiscais da Fazenda, liderados pelo subsecretário adjunto, entre os anos de 99 e 2002, desviaram 34 milhões de dólares para contas na Suíça. Confirmando um pouco as dificuldades de investigação brasileiras, nós ficamos sabendo do desvio porque o banco na Suíça achou que tinha alguma coisa errada e mandou avisar as autoridades brasileiras. Na época, portanto, um dinheiro correspondente a 100 milhões de reais, desviados por um grupo de fiscais. Os fatos ocorreram entre 99 e 2002. A sentença condenatória de primeiro grau foi em 2003, célere como a vida deveria ser. A sentença de o acordo no segundo grau demorou um pouco mais e foi de 2007, eram muitos réus. Mesmo assim, em 2007 houve a condenação. O recurso especial de um dos principais condenados só veio a ser definitivamente julgado após terceiros embargos de divergência incabíveis, embargos de declaração, em 2016. Portanto, 9 anos depois da decisão de segundo grau,
o Superior Tribunal de Justiça julga a matéria e declara prescritos, por evidente, quase todos os crimes: evasão de divisas, prestação de declaração falsa à autoridade fazendária e associação criminosa. Só sobrou lavagem de dinheiro. E aí o Superior Tribunal de Justiça mandou executar prontamente, houve uma cautelar já no Supremo suspendendo a execução, a segunda turma restabeleceu a execução. Mas vejam, fatos ocorridos em 99 a 2002, em 2018, nós julgamos, a decisão do STJ ainda vai transcorrer o recurso extraordinário. Ou seja, quem sustenta que tem que esperar o trânsito em julgado, tem que ter em mente que o crime ocorrido entre 99 e 2002, em 2018 ainda não vai ter sido julgado. E um último exemplo que estava no jornal ontem, e é precisamente o caso que marcou a virada jurisprudencial do Supremo. O jornal O Globo de ontem, em matéria da jornalista Cleide Carvalho, expôs a história do fazendeiro, que foi o pivô da virada da jurisprudência em 2009. Em 91, numa feira agropecuária, por ciúme, por motivo fútil, deu 5 tiros em um jovem de 25 anos. Foi julgado pela primeira vez pelo Tribunal de Júri, foi anulado. Em março de 2001, 10 anos depois do fato, ele foi condenado a pena de 7 anos e 6 meses, por ter dado 5 tiros em um jovem. Deixando de lado a pena risível para um homicídio, o fato é que o Tribunal de Justiça determinou o cumprimento da pena, mas aí houve recursos para o STJ. A partir daí, como é rotina para quem tem dinheiro para pagar advogado e impedir a realização da justiça, ele recorreu ao Superior Tribunal de Justiça sucessivamente. O processo passou por 3 ministros, até que a ministra Maria Tereza Assis Moura, a excelente ministra Maria Tereza Assis Moura, finalmente rejeitou o recurso especial. Houve embargos de declaração e outros embargos de declaração. E depois embargos de divergência. E se for um advogado, já vivi do outro lado, se você consegue impor embargos de divergência contra a turma e contra a sessão, você consegue que ele trafegue, é toda a vida. É triste, mas é verdade. O que aconteceu? Em outubro de 2012, deu-se a extinção da punibilidade pela prescrição. No STJ, se esperasse pelo Supremo, mais uns 5 ou 6 anos de barbada. Portanto, presidente, eu respeito todos os pontos de vista, porque acho que todas as pessoas merecem respeito e consideração. Agora, esse não é o país que eu gostaria de deixar para os meus filhos. Um paraíso de homicidas, estupradores e corruptos. Eu me recuso a participar, sem reagir, de um sistema de justiça que não funciona. E quando funciona, é para prender menino pobre, geralmente primário e de bons antecedentes. Sob este novo regime que nós implantamos em 2016, só na Operação Lava Jato, foram 77 decisões já confirmadas em segundo grau, ou confirmadas ou revistas sem absolvição, porque muitas vezes elevam as penas. 77 condenações por corrupção e por lavagem em uma única vara, onde as coisas andam. Portanto, o número de condenações é superior a 100. Eu estou falando das que foram mantidas em segundo grau. Portanto, presidente, se nós voltarmos atrás, essas transformações que nós finalmente estamos conseguindo no Brasil, com atraso, mas não tarde demais, elas vão regredir. E o crime vai voltar a compensar, porque sem o risco da prisão em segundo grau, acabaram-se os incentivos para a colaboração premiada,
que foi decisiva para o desbaratamento desta corrupção sistêmica que existe no Brasil. Porque a corrupção, sobretudo quando envolve a lavagem de dinheiro, ou ela tem ajuda de alguém que conhece o esquema de dentro, ou você não consegue desvendar. Portanto, acabar com o estímulo à colaboração premiada é dar um incentivo à corrupção, é voltar a ser como sempre fora. Vai ser a renovação do pacto oligárquico de saque ao Estado brasileiro, que foi celebrado entre parte da classe política, parte da classe empresarial e parte da burocracia estatal. Não foram pequenas falhas individuais, eram esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição por anos. Não é fenômeno de um governo, nem de uma pessoa. E a última coisa que me ocorre é fulanizar. É que nós criamos um modo de fazer política e de fazer negócios no Brasil baseado nesta impunidade. Como é que o esquema funciona? Funciona assim: o agente político relevante nomeia o dirigente de empresa estatal ou o ministro de Estado com metas de desvio de dinheiro. O dirigente frauda a licitação para contratar a empresa que vai participar do esquema. A empresa superfatura o contrato administrativo para gerar o excedente de caixa. E aí, então, o dinheiro é distribuído para o agente político e os seus correligionários. Esse não foi um esquema que se desvendou, um esquema isolado. Esse passou a ser o modo normal de se fazer política e de se fazerem negócios no Brasil. Não há um contrato administrativo relevante que não tenha alguma coisa desse gênero. E quando não é isso, é propina para o financiamento da Caixa ou do BNDES, ou propina para colocar dispositivo em medida provisória, ou CPI para achacar as pessoas. Nós criamos um país de ricos delinquentes pela incapacidade do direito penal de acolher qualquer pessoa que ganhe mais do que 5 salários mínimos. E este quadro só começou a se alterar pela mudança de atitude na sociedade, na imprensa, nas redes sociais, nas instituições e na própria jurisprudência do Supremo, com esta mudança que nós fizemos em 2016. Vamos voltar a ser muito parecidos com o que éramos antes. Um país feio e desonesto, que dá os incentivos errados e extrai o pior das pessoas.